Você tem que ver isso. Um K-52 russo persegue um drone ucraniano sobre o centro de Moscou. Mísseis Flamingo destruíram uma fábrica estratégica da defesa russa na República de Chuvatia. A propaganda está furiosa após a visita de Zelensky à Armênia. Simonian ameaça Yerevan com nova operação. Jogada de mestre. Zelensky anunciou uma trégua a partir de 6 de maio. Putin está em choque. Caos na Praça Vermelha. Snipers nas torres do Kremlin. A Ucrânia prepara um ataque ao desfile. Moscou e São Petersburgo estão sem sinal por 5 dias. Aeroportos fechados devido aos constantes ataques de drones. Novo recorde da Ucrânia. Eliminaram 30.000 soldados russos em um mês. Kim Jong-un convocou os jovens norte-coreanos a se prepararem para a guerra contra a Ucrânia. Podem avançar contra Kiev e Odessa. Na Transnistria e Bielorrússia, atividade militar anormal na fronteira. Olha só, em Ekaterimburgo, estudantes estão se rebelando. O grupo Akhmat é para Bo. Em Sumi, a Ucrânia eliminou mais de 200 Kadirovitas. Pior mês, o exército russo está atolado no fronte. Em alguns pontos, estão até recuando. Olá, sou Karina Kleishon e agora vamos ao que interessa. Mas antes, deixa o seu like e se inscreva no canal para não nos perdermos mais, pelo YouTube. Moscou mal se recuperou do ataque de drones de ontem. Aliás, as imagens do K-52 deles caçando o drone FPV são impressionantes. Enquanto outra inovação ucraniana destruiu uma fábrica em Cheboksary. Caralho, vem vindo outra. Ai, caralho. Ai, caralho. 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 Bem ali, atrás daquele prédio, onde tá a polícia. Onde tá a polícia? Ah, caralho. Nesta noite, mísseis Flamingo atingiram a fábrica de eletrônicos VNIR Progress, na República de Chuvatia. A fábrica faz parte do grupo de produção ABS Electro. Ela produz para o exército agressor receptores GNSS e antenas para sistemas de satélite GLONASS, GPS e Galileu, incluindo módulos Cometa. Eles são usados em drones, como os kamikazes Shahed, além de mísseis Iskander-M, Calibre e kits de planejamento UNPK para bombas aéreas. E não parou em apenas um ataque. Já de manhã, o Instituto de Pesquisa de Relés de toda a Rússia, com produção experimental, foi atacado por drones ucranianos Lyutey. Bons drones seguiram a rota habitual até a refinaria. Atingiram Kirish, na região de Leningrado, uma das maiores refinarias da Rússia em processamento e produção. A noite na Rússia foi tão tensa que o alerta de mísseis foi declarado em 18 regiões, inclusive no distrito autônomo de Khanty-Mansi, a 2.000 quilômetros da fronteira. Mais tarde, o próprio Zelensky confirmou que a fábrica de Cheboksary foi atingida justamente pelo Flamingo e mostrou como ele foi lançado. A defesa aérea na Rússia parece estar em pausa, pois, como notamos, drones e mísseis entram lá sem pedir licença. Os ataques à Rússia deixaram de ser raridade e se tornaram definitivamente parte da rotina. Especialmente depois que toda a defesa aérea foi levada para Moscou. As regiões estão desprotegidas. Parece que, quanto mais longe da tomada de decisões, mais perto do centro do impacto. Ser ou não ser, eis a questão. Diante dos fortes ataques à infraestrutura da Rússia, o Kremlin resmunga que precisa muito de uma trégua. E falam na Rússia sobre o 8 e 9 de maio, para realizar o desfile na Praça Vermelha. O Ministério da Morte da Rússia já declarou isso oficialmente. Mas adivinhem só, ninguém entrou em contato com a Ucrânia sobre essa trégua. Mas o Kremlin discutiu esses planos com os Estados Unidos. Os americanos conversaram com os russos sobre o que poderia acontecer no 9 de maio. Cessar fogo ou não cessar fogo. Ninguém nos contatou oficialmente, nada foi proposto de forma oficial. Mas acordos parecem, convenhamos, estranhos.
Por enquanto, a sensação é de que o Kremlin está pedindo permissão para fazer o desfile. Não existe trégua nenhuma. Putin, dessa forma, registrou sua incapacidade de garantir o formato do desfile. Vemos uma redução significativa no programa e no uso de equipamentos. Ele pediu para dizer o mínimo, sendo delicado, a palavra é pediu. Será que deram a ele a chance de não parecer um fracassado? No 9 de maio? E só. Não se trata de trégua, mas de algumas horas em que Putin irá à Praça Vermelha e declarará que está vencendo todo mundo. Está tomando Kupiansk e coisas do tipo. Bem, enquanto isso, a Ucrânia não fica de braços cruzados. E se a Rússia não vem com uma proposta de trégua, Kiev oferece por conta própria. Mas nos seus próprios terros. Zelensky anunciou que uma trégua começou hoje à meia-noite. Acreditamos que a vida humana tem um valor incomparavelmente maior do que a celebração de qualquer aniversário. Por isso, declaramos um regime de silêncio a partir de 0 hora e 0 minuto na noite de 5 para 6 de maio. No tempo que resta até lá, é realista garantir que o silêncio seja estabelecido? Agiremos de forma recíproca a partir do momento indicado. É hora dos líderes russos darem passos reais para encerrar sua guerra. Se o próprio Ministério da Defesa da Rússia acha que não fará o desfile em Moscou sem a boa vontade da Ucrânia. E notem bem, uma trégua sem data para terminar. E vocês, o que acham? Qual trégua tem mais chances de durar? Porque eu não confio nem um pouco na Rússia. E outro ponto curioso, mesmo com a trégua anunciada, os russos estão divididos sobre esse desfile. Como é unilateral, a chance de um ataque de drones organizado pela Ucrânia é muito alta. Por isso, Moscou continua se protegendo. Além de homens armados nas torres do Kremlin e postos de controle nas entradas, Moscou e São Petersburgo estão sem sinal de celular a partir de hoje, por 5 dias, e também estão trazendo defesas aéreas de toda a Rússia para Moscou. Resumindo, o Putin claramente não se sente seguro. E as forças armadas da Ucrânia estão se preparando para o desfile? Estão se preparando e já fazendo testes. Detalhes na reportagem. Ura! Putin conseguiu transformar o desfile de 9 de maio de um triunfo russo em uma marcha de vergonha e medo. Mas isso não é tudo que temos para mostrar. Ainda há muito mais vindo por aí, então continue acompanhando, porque as próximas informações vão te surpreender e são realmente importantes para entender todo o contexto do que estamos falando aqui. Medidas de segurança em toda a capital com bloqueios nas entradas. O acesso à Praça Vermelha está fechado. Perto do Kremlin, há blindados e jipes. E nas muralhas e torres do Kremlin, há atiradores. Até na torre Spasskaya do Kremlin há um guarda com uma metralhadora. Putin nem em seus piores pesadelos imaginou que em todas as torres, muros e prédios do Kremlin haveria forças especiais com metralhadoras, rifles de precisão e equipamentos só para evitar que drones ucranianos cheguem ao seu bunker. O confronto era inevitável e a Rússia respondeu antes. No centro da capital russa, os pássaros ucranianos estão voando soltos. Estão ouvindo? Ai, olha só, lá tá ele, bem em cima da minha casa. E quanto mais perto do desfile, maior o medo. Será a primeira vez que não haverá armas no desfile e drones ucranianos podem aparecer durante o evento. Sistemas de defesa aérea de Kazan e Grozny estão sendo levados para a capital russa para proteger o desfile, com planos de criar várias camadas. De defesa. Você consegue imaginar como seria isso? Um verdadeiro pesadelo, não é mesmo? Algo realmente assustador, difícil até de acreditar. E estas são as consequências do impacto de um drone ucraniano em um prédio em Moscou. 5 dias antes do desfile e a apenas 6 quilômetros do Kremlin. Como vemos, a defesa aérea que trouxeram às pressas para o centro não ajudou. Destruiu tudo lá.
2. Como se viu, o FPV, ucraniano, passou por 3 camadas de defesa aérea. Neste mapa, há 101 posições confirmadas de defesa aérea e a rota passou pela zona de responsabilidade de pelo menos 10 regimentos de S-400, além de dezenas de sistemas Pansir e Thor, dos quais o habitante do bunker tanto se orgulha. Ao mesmo tempo, memes sobre a preparação para o evento circulam ativamente na rede. Os ucranianos fazem piada com as medidas de segurança reforçadas e criam imagens engraçadas. Vejam, venceremos a Ucrânia. Em 2 dias, a guerra chegou direto à capital da Federação Russa. E enquanto os ucranianos riem desse absurdo, Putin implora por uma trégua no 9 de maio à Ucrânia. Imaginem o Stalin, que em uma conversa por telefone com o presidente Roosevelt, propõe ao Hitler uma trégua para o 7 de novembro. Em honra, por assim dizer, do grande feriado. Mas até o Vitaly Averianov, vice-presidente do clube Sborsky, disse: como assim? Ambíguo? No 9 de maio, parece que o tema da desnazificação da Ucrânia foi levantado, como se houvesse herdeiros do nazismo lá. E no dia 9, pedia aos supostos herdeiros espirituais do nazismo, para declarar uma trégua no 9 de maio. Ainda no início de abril, o ditador do Kremlin foi informado sobre o perigo de realizar o desfile de maio. O blogueiro pró-guerra Elia Tumanov, Fighter Bomber, disse que as autoridades discutiram onde realizar o desfile, se em Moscou ou em São Petersburgo. Vocês imaginam, no momento do desfile, alinhar sentido e é anunciado um alerta de mísseis. E aí, o que vai acontecer? Bem, é claro, a imagem vai vazar, entende? E o que vai acontecer na praça e ao redor dela? Seria um evento e tanto, e claro, seria um golpe significativo na mídia. Ou seja, eu até acho que talvez nada chegue lá, mas algo precisa ser feito. O ensaio do desfile ainda não foi anunciado, embora geralmente ocorra no final de abril. Os ensaios sempre começavam em Alabino, mas mesmo no grupo do campo de treinamento, onde a preparação é divulgada todos os anos, não há nada exceto corte de parte dos eventos. Na conquista de objetivos estratégicos, na resolução de tarefas em nome da Rússia, de sua grandeza e prosperidade. Glória ao povo vencedor! Putin desmilitarizou a Parada da Vitória. Segundo o Ministério da Defesa, não haverá blindados pesados, que sempre estiveram no desfile. Apenas os cadetes marcharão na coluna. Alunos das escolas militares Suvorov, Nakhimov, Corpos de Cadetes e a coluna de blindados, devido à atual situação operacional, não participarão do desfile militar deste ano. Nas passagens da rua Tverskaya, puseram suportes para exibição, que cercavam a via para passagem daqueles blindados pesados. A Praça Vermelha está sendo preparada para os eventos, mas o número de convidados foi muito reduzido. Isso é visível pelas arquibancadas. Quanto ao ensaio geral, a data anunciada foi 4 de maio, mas essas datas mudam constantemente. O céu estará fechado. O máximo que os russos verão este ano são os Strigi, que sempre participavam da parte aérea da Parada da Vitória, enquanto avaliam o show. Em Moscou, planejam desligar a internet móvel durante os feriados de maio. Tudo corre conforme o planejado. Conforme o planejado. Conforme o planejado. Simplesmente conforme o planejado. Tá dentro do cronograma. Poucos líderes virão para este desfile. E percebo que este ano, sem Xi Jinping como um guarda-chuva, o Kremlin está bem vulnerável. Como vemos, Putin busca evitar a humilhação pública, principalmente perante sua própria população. Mas por enquanto, ele não está conseguindo. A propósito, como Putin quis fazer o desfile, mas se borrou todo, tiveram que proteger Moscou de qualquer jeito. Depois da defesa aérea, o plano tapete. Em Moscou, centenas de voos foram cancelados devido à ameaça de drones. Os aeroportos pararam de funcionar. Além disso, Moscou e São Petersburgo ficaram sem internet. É impossível chamar um táxi, comprar comida, usar o caixa eletrônico. Enfim, não dá para fazer nada. Moscou, Lukoil. Passamos pelo MKD, cortaram a internet.
O frentista disse que é só o dinheiro, nada funciona. E Moscou, o quê? Nem os cartões funcionam? Nada funciona, nem os caixas eletrônicos, até na piaterótica não funcionam. Nada, só. E os taxistas no Kuznuitotka acharam o Wi-Fi e tentam aceitar pelo menos alguns pedidos. Virou no Mac? No Mac, os caras pegam pedido pelo Wi-Fi. Agora choram porque estão voltando para a União Soviética. Mas é estranho, afinal é o que o Putin queria, por que reclamar? Lendo os comentários dos episódios passados, vejo que muitos de vocês nos assistem da Europa, Cazaquistão, Moldávia e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, agradecemos o apoio e temos orgulho de ter espectadores sensatos. Escrevam também neste episódio de qual país nos assistem e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio os comentários de vocês com prazer e nós vamos continuando. A seguir, o mais interessante. Enquanto isso, no fronte, as coisas também não estão boas para os russos. Como disse Zelensky, em abril, os russos perderam mais de 35 mil, entre mortos e gravemente feridos. Nem a tática de pequenos grupos os ajudou. Se querem viver, corre! Também cresceu muito o número de ataques de médio alcance. Ataques a mais de 20 quilômetros de distância dobraram em relação a março. As forças armadas da Ucrânia avançam, pois isso é 4 vezes mais do que em fevereiro. Pensem bem. Mais de 35 mil em apenas um mês? Esses são os resultados do exército de drones. As perdas russas superam o ritmo de mobilização. Por isso, Putin pede ajuda de novo. Kim Jong-un convocou os jovens norte-coreanos a se prepararem para a guerra contra a Ucrânia ao lado da Rússia. São homens com idade entre 14 e 30 anos. Sabe-se que Kim já enviou cerca de 14 mil soldados para a Rússia, mas 6 mil ficaram apodrecendo em Kursk. Agora ele decidiu atualizar, por assim dizer, os números. As coisas não estão boas para os russos nem na África. Os russos começaram a fugir de lá. O corpo africano já está saindo da terceira cidade no Mali. Segundo o jornal Le Monde, após Kidal e Tessalit, os militares russos iniciaram a retirada de Aguelhok. Pelo menos 30 unidades de equipamento deixaram o acampamento. O mais interessante é que a saída foi acordada. Segundo o jornal, trata-se de um acordo entre rebeldes ligados à Al-Qaeda, grupos e o próprio corpo africano. Garantiram aos russos uma saída sem obstáculos da região. Apesar de Aguelhok já estar cercada. Os russos não têm sorte. Agora dá para entender um pouco melhor o porquê. Aqui, por exemplo, um soldado da 35ª Brigada Russa em Belgorod fuma erva em um abrigo inundado. Opa, calmaria. Conta aí o que a gente está fazendo hoje. Só olhem isso, caramba. Toma aqui, ó. Aqui é segura. Aqui é segura. E depois se perguntam por que os drones ucranianos os encontram. Eu não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles mantêm o fronte e enfrentam uma horda enorme que os supera em números significativamente. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas. E se não puderem financeiramente, deixem palavras de apoio nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. O GUR da Ucrânia realizou uma operação especial única na região de Sumy para eliminar unidades militares, Akhmat. Mais de 228 soldados de Kadyrov foram eliminados, enquanto Apt Alaudinov tenta se justificar sem sucesso. Como o agente agiu entre os chechenos e como ele ajudou a inteligência ucraniana? Contaremos todos os detalhes da operação nesta reportagem. Uma operação especial única para eliminar os kadyrovitas foi concluída com sucesso pela inteligência da defesa da Ucrânia. Mais de 228 soldados da unidade Akhmat foram retirados do fronte. O GEO realizou uma operação única na região de Sumy, na Ucrânia, de fevereiro a abril de 2026. Soldados ucranianos da unidade Shamambet, que inclui guerreiros da Ishkeria Livre, junto com a 104ª Brigada de Defesa Territorial Horin, realizaram a operação contra o Akhmat em Sumy. Estou na Ucrânia desde 2022, no GOR, na unidade Shamambet. Lutamos contra nossos inimigos comuns, contra os kadyrovitas e contra essa escória russa.
Como nossos soldados souberam os planos do inimigo e rastrearam seus passos? Um agente revelou os planos e intenções do inimigo aos batedores. O agente era um ex-soldado da própria unidade Akhmat. Os ucranianos escutaram cada uma das reuniões de Alaudinov. Todos os nossos pontos onde temos pelo menos algo que atire com calibre pesado, tudo isso precisa ser configurado especificamente. E nós sabemos que a maioria das nossas equipes de artilharia e tripulações de tanques nem sabem atirar direito. O agente, segundo o GU, instalou um dispositivo de escuta, enviado por drones FPV, na sala de reuniões do Akhmat. Todas as conversas foram gravadas. O lado ucraniano sabia de tudo. Com todas as informações em mãos, as unidades ucranianas atacaram com precisão os locais de concentração dos Kadyrovitas. O agente contou como ele entrou em contato. Foi pela graça do Altíssimo que consegui estabelecer contato com ele. Por isso, eu os informava sobre cada passo e cada ação que tomávamos. Em fevereiro, na região de Sumy, nós iniciamos a operação. Assim que começamos, eles ficaram sabendo logo em seguida. Nós sabíamos o que eles tinham feito conosco. Quantos feridos e mortos tivemos e quantos estavam desaparecidos. Como resultado desta operação do GU, o Akhmat sofreu as maiores perdas desde o início da invasão total. 41 pessoas foram eliminadas, 87 feridas e mais de 100 estão desaparecidas. Mas é claro, o lado russo não quer admitir isso. Alaudinov afirmou que tudo isso é mentira. Assalamu alaikum, amigos. Um bom dia a todos. Hoje fiquei horrorizado ao saber que, pelo visto, durante o período de 2 meses inteiros, minhas reuniões foram ouvidas por LGBTQs da Ichkeria e da Ucrânia, que, bem, eu devo dizer, realmente merecem uma nota 10 absoluta pelo excelente trabalho de inteligência artificial de altíssima qualidade e, claro, pelo trabalho LGBT que vocês fazem. Meus sinceros parabéns a todos vocês. Ele também chamou os ucranianos de contadores de histórias, o que já era esperado. Mas, como dizem os especialistas, eles farão uma autocrítica minuciosa depois disso. Pela qualidade do conteúdo, quando dizem é tudo, bem, alguns tentam criticar dizendo que é mentira, que não aconteceu. Ou seja, tudo, pelo menos do meu ponto de vista, parece ser o mais real possível. Não é inteligência artificial nem notícia falsa. Tudo condiz com a realidade, pois devem estar trabalhando para corrigir os erros. Afinal, até os Kadyrovitas, e não só eles, mas a contra-espionagem russa, está sempre tentando achar as fontes de vazamento dessas informações para evitar que ocorra de novo. A inteligência ucraniana provou mais uma vez que encontrará e eliminará quem apoia a agressão contra a Ucrânia. Por isso, Aptia Alaudinov não deveria dar desculpas, mas sim começar a pensar. E os chechenos devem refletir se realmente querem servir aos russos. Ponto que um dia travaram a mesma guerra sangrenta contra eles e deixar este mundo com desonra, ou viver uma vida pacífica ao lado da verdade. A Rússia pode abrir mais uma frente de batalha, e não se trata da Bielorrússia, mas da Transnistria, que não é reconhecida. O Comando Operacional Oeste informou que prepara uma linha de defesa na fronteira com a parte da Moldávia ocupada pela Rússia. O motivo é óbvio, a presença de fato de russos na região. Além da ameaça constante do contingente russo, a tensão interna também altera a situação. Com as restrições da Moldávia, os ocupantes russos na Transnistria estão muito nervosos. Em resumo, a situação é instável. É por isso que a Ucrânia está reforçando esse trecho da fronteira. Há dentes de dragão e arame farpado aqui. Mas isso não é tudo. Um sistema de fortificações em vários níveis está sendo desenvolvido na região. Ao mesmo tempo, barreiras de engenharia e uma rede de estradas de apoio estão sendo criadas, permitindo aumentar a mobilidade das unidades e garantir o rápido deslocamento de forças se necessário. Atenção especial é dada à verificação da prontidão de combate. O comando inspeciona as unidades, avalia seus suprimentos, efetivo e o estado das fortificações. Também é analisada a capacidade de cumprir missões em caso de um possível agravamento. Bem, agora vamos para o norte, pois a ameaça da Bielorrússia em Sensland não desapareceu. O Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia afirmou que a Rússia pode, a qualquer momento, transferir suas forças militares para a Bielorrússia e começar a romper a fronteira. Por isso, a Ucrânia precisa se fortalecer e está preparada.
Apesar de, até hoje, a Rússia não manter forças ou unidades suficientes no território da Bielorrússia que pudessem ameaçar o nosso país, a qualquer momento toda essa infraestrutura que a Bielorrússia está criando pode, é claro, ser usada pela Rússia. E o que você acha? A Federação Russa conseguirá abrir outra frente contra a Ucrânia? Ou será que a barata do Lukashenko conseguirá dizer não ao Putin? Mas para mim, isso é só para assustar, já que o exército russo tem perdas recordes no fronte e nenhum avanço. O exército russo praticamente fracassou na ofensiva em abril. Analistas falam dos piores resultados em 1 ano e meio e em uma mudança de tática no fronte. O que está por trás disso, veja a seguir. Em vez da grande ofensiva anunciada com alarde, recuo e perda de posições. Abril de 2026, um mês que o comando russo tentará esquecer. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os ocupantes não só não avançaram, como perderam cerca de 116 quilômetros quadrados de território. Este é o pior índice desde agosto de 2024, época da Operação de Kursk das Forças Armadas da Ucrânia. A linha de contato de combate está, no momento, praticamente nos mesmos limites de um ano atrás. Isso prova que as forças de defesa da Ucrânia não apenas contiveram o avanço dos ocupantes, mas também contra-atacaram com sucesso em várias partes do fronte. Trata-se de ações bem-sucedidas das forças de defesa da Ucrânia na divisa das regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. As estatísticas falam por si só. A velocidade média de avanço das tropas russas caiu para 2,9 km² por dia. Há um ano, esse índice era 3 vezes maior, quase 10. E nos últimos 6 meses, a Rússia conseguiu capturar apenas 1.443 km², contra mais de 2.360. No mesmo período do ano passado. Ou seja, o ritmo da ofensiva não apenas diminuiu, ele despencou. Há vários motivos para isso. Ataques ucranianos a depósitos, QGS e logística inimiga, somados a problemas de comunicação, como a restrição ao Starlink e o controle do Kremlin sobre o Telegram, prejudicaram a coordenação das unidades. As forças de defesa da Ucrânia estão contendo com sucesso o avanço dos ocupantes na direção de Pokrovsk. A intensa ofensiva militar dos ocupantes nesta região específica da linha de frente já se estende por mais de 18 meses. Mas a Rússia tenta convencer do contrário. Um dos truques são as chamadas zonas cinzentas. Territórios onde não há controle estável são apresentados como capturados. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra observam: o controle real da Rússia é muito menor do que a propaganda afirma. Ao mesmo tempo, a própria tática de combate está mudando. Segundo o Telegraph britânico, a Rússia vem abandonando os ataques em massa e as táticas de moedor de carne de perdas massivas. O inimigo agora adota outra tática. Grupos de 2 a 4 militares, ou até soldados sozinhos, avançam a pé, frequentemente à noite, com um rádio mínimo. Eles buscam pontos fracos na defesa para penetrar e se fixar. Especialistas dizem que são mais difíceis de detectar e destruir do que unidades maiores. Mesmo tentando se adaptar, a tendência russa segue negativa. A eficácia da ofensiva cai há meses, desde o fim de 2025. Apesar de todas as declarações dos componentes políticos e militares russos, inclusive ao mais alto nível representativo sobre o controle total de Kupiansk e Kupiansk-Vuslov, essas localidades não estão sob o controle das tropas de ocupação, mas sim das forças de defesa da Ucrânia. Um golpe adicional ao inimigo são os ataques ucranianos à infraestrutura econômica e logística. Em particular, recentemente foram atingidos navios da chamada Frota Fantasma perto de Novorossiysk, que eram usados para contornar sanções e exportar petróleo. E enquanto o Kremlin tenta esconder o fracasso, o fronte demonstra cada vez mais a imagem real. A Rússia está perdendo o ritmo, territórios e a iniciativa. Enquanto isso, Pashinyan continua andando em Putin. Uma facada nas costas, Zelensky voou para se encontrar com ele na cúpula. Além disso, ele não saiu de lá de mãos vazias. O Canadá destinou 200 milhões de dólares para a compra de armas americanas. Os apoiadores da guerra, é claro, estão furiosos com isso. A visita do presidente da Ucrânia a Yerevan é um passo tão ingrato da Armênia que salvamos tantas vezes que tô sem palavras.
É hora de pensar em proteger a população russa e nossos interesses naquele país. Se não for Vladimir Vladimirovich, seu sucessor certamente terá que tomar providências. Opa, já querem salvar alguém na Armênia também? Nova operação militar? Em Yerevan, Macron estava na cúpula. Veja uma recepção local. E vejam como receberam Putin em novembro de 2022. E em vez de aplausos, ouve-se Rússia é o inimigo, ocupante inimigo, ocupante inimigo, ocupante inimigo, ocupante inimigo, ocupante inimigo. E até o apresentador do Solovyov Live mudou de discurso, afirmando que a Rússia não tem mais ambições imperiais, porque a Rússia não pode mais dar ordens à Armênia. Nem o Evgeny Golman acredita que tudo está indo conforme o planejado. Estão destruindo tudo, porra. Já tem garoto morto em cada vilarejo. O que vocês estão fazendo com a pátria? Esse Maksut Kashadaev, os jovens já o odeiam por querer vender internet. Inimigos do povo, babacas da quinta coluna, fim da linha pra esses cães. Um navio ou hangar pra você, vá se ferrar. Já fomos descartados, tomara que morra. Esses são os resultados do Putin, parabéns! Enquanto isso, as eleições na Rússia estão chegando. Falo das eleições para a Duma estatal. E o Putin, claro, ordenou publicamente que tudo seja feito com honestidade. O parlamento é um órgão de poder. E do poder, as pessoas esperam um serviço honesto. E resultados, é claro. E, em segundo lugar, a campanha eleitoral deve ocorrer em estrita conformidade com a lei, para que seus resultados sejam transparentes, confiáveis e, sem dúvida, legítimos. Sim, o Putin fala em honestidade. Vocês não ouviram errado. Ele quer que o seu partido vença honestamente. Por isso, médicos e professores já estão sendo forçados a votar honestamente apenas no Rússia Unida. Oi, pessoal! Agora, minha professora está mandando um link para votação preliminar no Rússia Unida. Aqui. Vou colocar o print aqui que a diretora mandou para ela e disse para todos os pais mandarem um print para ela provando que votaram na preliminar. Eu escrevi que não vou votar no Rússia Unida. Eu disse e não esperem nenhum print de mim. Alguns pais lá já votaram e mandaram os prints. Mas eu disse que não vou. Outros pais também mandaram mensagens dizendo que alguns nem vão votar. Tipo, por uma questão de princípio. Outros também disseram que não vão votar no Rússia Unida. Nas regiões, pressionam servidores, estudantes e até pais, justificando que é necessário, forçado e sem rodeios. O que não entenderam? A vida não ensina nada esse pessoal do pântano. Em Ekaterimburgo, uma estreia que o Kremlin não encomendou. Estudantes e graduados do Instituto Estadual de Teatro fizeram um protesto digital com a hashtag renúncia. Cansados de interpretar papéis no cenário de um sistema podre. A qualidade do ensino e das condições de estudo sempre foi um problema. Nunca tivemos refeitório, nunca vimos isso. Tinha goteira, frio e condições terríveis. O Instituto nunca investiu muito nos alunos. Leio os relatos e lembro como era. Sim, nos formamos durante a Covid. Não se falava em nenhum tipo de reembolso. E as fronteiras? Estrangeiros do Cazaquistão e outras repúblicas não podiam passar. Como voltaríamos para casa? E eles estavam nos expulsando do alojamento. Estavam nos jogando na rua e era preciso tomar algum tipo de providência. O prédio principal do Instituto, que fica na Weiner 2, mesmo lá em 2017, quando eu entrei, a fachada já estava destruída. Já estava caindo aos pedaços, já tinha problemas com a fiação. Eu lembro que em alguns banheiros a luz simplesmente não acendia. Disseram que para criar nossas peças, os adereços e cenários, haveria um orçamento. Não sei o valor exato agora, mas ele não existia. Eles nos deram na época um trapo velho, guardado há muito tempo e com um cheiro horrível. Eles cediam tanto que a gente trabalhava de máscara. Um professor do meu instituto assediou alunas por anos, mas ninguém se importa com isso. Quando eu estudava no Instituto de Teatro de Ekaterimburgo, tínhamos um mestre, Alexander Blimorl, e eu ouvi muitas histórias interessantes dos alunos dele. Por exemplo, ele os obrigava a atuar em comerciais de cassinos online. Ou então ele chegava nas aulas dele completamente drogado.
Uma vez ele até trouxe uma arma de ar comprimido e, por algum motivo, começou a atirar bem no meio da sala. Uma bela cena. Até os futuros atores se recusam a participar desse circo prolongado. Quando o prédio está literalmente desabando e o ensino vira uma bagunça, é hora de mudar não o repertório, mas todo o governo do país. Isso é tudo. Dê um like neste vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nossos próximos episódios. Até a próxima!